Olá, meus amigos, boa noite. Dia tenso, ontem e hoje, não é? Com esse país fervendo. Eu vou hoje me entregar ao meu vídeo Pandemia 4. Estou igual o Rambo, 1, 2, 3, N, não é? Mas eu queria conversar finalmente um pouco sobre essa questão da origem, lá na China, do vírus, né? Do coronavírus. Primeiro ponto que eu me preocupo muito com teoria, não estou aqui para fazer política, fichamento de livro. Eu quero fundamentar, teoricamente, o desenvolvimento de algumas hipóteses que eu vou deixar aqui porque sou cientista e essas hipóteses terão que ser comprovadas, né? Primeiro, a minha visão de mundo. Eu concordo com o Milton quando ele diz que essa globalização, o professor Milton Santos, quando ele diz que essa globalização se nos apresenta como fantasia, logo como mentira, para a maior parte da população do mundo, como perversidade, que é isso que estamos vivendo no mundo do presente, com essa pandemia, e como também uma outra possibilidade, porque como todo processo, ele carrega em si o bojo, a gênese do futuro. E por que a globalização tem essas características e como é que ela funciona, né? A pandemia é um exemplo bem didático disso. Primeiro, esse mundo conhece uma unicidade técnica, como diz o Milton, né? Você tem os sistemas técnicos, especialmente das tecnologias da informação e das tecnologias ligadas aos deslocamentos, né? Possibilidade dos aviões, dos navios e tudo mais, de você unir esse planeta através dessa mega possibilidade técnica ou essa possibilidade de exacerbação dos movimentos, né? E a segunda característica dada pelas tecnologias da informação é a possibilidade da convergência, não é? Dos momentos ou da sobreposição espaço-tempo. Eu estou aqui gravando na minha casa e se eu tivesse conectada com uma possibilidade de videoconferência, eu estaria ao mesmo tempo, espero, em alguns lugares do Brasil. E a terceira possibilidade dessa maquinária da globalização é a extração da mais-valia mundial. Leiam por uma outra globalização do Milton, porque não dá tempo de toda hora ficar explicando tudo. Eu só estou dizendo que são esses os elementos que fundamentam a minha reflexão como geógrafa. O que isso resulta como geógrafa? Eu já falei, não é? Resulta num meio que é o meio que favorece essa dinâmica da globalização. Expressa a unicidade técnica, a convergência dos momentos e a possibilidade da extração da mais-valia mundial. Esse meio técnico é uma característica, é uma possibilidade do território usado, né? O território só existe quando usado. E esse território usado, ele se expressa em duas características. Uma do maior interesse do capitalismo, que é a sua fluidez. Então, é intensificar as redes técnicas, rodovia, ferrovia, infovia e todo tipo de infraestrutura para que haja a aceleração, o movimento que faz com que o capital se reproduz pela circulação das mercadorias, pela circulação do dinheiro, hoje em tempo real, uma bolsa fecha, a outra já abre junto e tudo mais, não é? Então, essas condições desse território usado fluido, que eu já expliquei no vídeo anterior, ou opaco, elas são muito importantes para nós, na geografia, começarmos a colocar algumas hipóteses, né? O que me deixa curiosa com relação à origem, não é, da doença, da Covid ou do vírus, onde ele foi detectado, que dizem que foi na China. Se foi, é muito interessante conhecer essa região. Essa é uma das regiões mais importantes da China, não é na região central, mas eu acho que ela representa para a China o que Campinas
representa para o Sudeste e para o país, né? Aqui se produz boa parte do produto interno bruto brasileiro, não está à beira-mar, mas está numa distância interessante do centro nevrálgico político do país. É a mesma posição de Wuhan. Está a meio caminho no sudeste da China, a meio caminho indo para o interior de Pequim e de Xangai. 1.000 quilômetros de Pequim e 1.000 quilômetros de Xangai, mas no meio, porque ela está mais interiorizada. É uma cidade com 12 milhões de habitantes. A sua província, Hubei, é uma província importantíssima também. Tem 50, se não me falha a memória, tem quase 60 milhões de habitantes. De porte. Agora, vocês imaginem uma região dessa, nessa posição geográfica, estratégica, com um meio técnico científico denso. Ela é a sua capital, Wuhan, lá onde foi identificado o vírus. Ela está na confluência de um rio importantíssimo, um dos maiores do mundo, o Yangtze, onde tem lá a represa. Eu que morei lá em Foz do Iguaçu e vivi em Itaipu, né, compete, ela é maior, o reservatório das Três Gargantas, com aquela imensa usina hidrelétrica. Tem isso, tem a navegação fluvial, é um importante porto fluvial e de pescados, né? Parece que ali também foram identificados vírus. Enfim, é uma cidade com uma densidade, uma possibilidade do seu meio de fluir por todo o território chinês e adentrar a oeste a Rússia, Europa Central e Europa Ocidental. Uma posição geopolítica inacreditável. Agora, eu fiquei imaginando por que Wuhan. Aí fui ouvir aqui e acolá, pesquisar aqui e acolá, e eu tenho uma hipótese, sim. E fui falar até com meus colegas que trabalham na biologia, com infectologia e tudo mais, e eles me ensinaram o que é o vírus, como é que faz, se ele produz ou não, ele existe como micro-organismo. Eles também são muito controversos. O que eu sei é que teve, primeiro, a escolha geopolítica do lugar para que o vírus começasse é muito interessante. Os chineses não seriam loucos de se suicidarem. Só que em outubro teve lá, não é, uma das competições esportivas mundiais muito interessante, que são os Jogos Mundiais dos Exércitos. E teve lá a delegação americana. Sim, mas e daí, não é? Só que aí o Pepe Escobar, hoje num relato muito interessante dessa guerra sino-americana, em outubro do ano passado foi fechado um dos laboratórios produtores de armas biológicas nos Estados Unidos, que fica perto de Washington, em Maryland. A área de treinamento dos militares é aí perto. E esse laboratório, inclusive da comitiva americana que foi competir nos Jogos. E esse laboratório, é um mistério, se você entrar na internet, ele foi fechado, não há muita informação por falta de segurança das armas químicas que ele produz. São ilações, são hipóteses. O governo chinês já identificou o seu primeiro, segundo, terceiro e 10º doente. E o centésimo, se vocês preferirem. Ele está pedindo aos Estados Unidos que apresente ao mundo o primeiro doente do coronavírus lá nos Estados Unidos. E essa informação ainda não surgiu. Como a informação é a grande arma da política, e nós estamos dependendo dela mais do que nunca, não sabemos nem se o nosso presidente está ou não contaminado, temos nossas hipóteses, né? Então, eu trago mais essas informações e essas hipóteses e a importância da fluidez do território da província de Hubei e de Wuhan para que os geógrafos possam alimentar discussões geográficas
e, consequentemente, geopolíticas, a respeito da nossa compreensão sobre isso. A hipótese do vírus ter sido criado é possível. A hipótese dele ter sido feito num laboratório fechado em outubro sem segurança é possível, porque militares que viviam nas suas redondezas foram participar das Olimpíadas e se contaminaram e também adoeceram na China. Vejam Pepe Escobar e sua matéria de hoje, que está com o pessoal da TV 247. Boa noite, um abraço. Não é palpite, é ciência. Fiquem bem, cuidem-se. E não liquidem com os velhos, por favor. Eu não deixarei. Obrigada, boa noite.